Você quer ter uma nova renda? Conheça a Start Online. Aqui você vai aprender a criar seu próprio negócio 100% pela internet. Ficou interessado? Clique no link da descrição e saiba mais. Legal. O Instagram, ele tá passando realmente por uma grande mudança, assim, né? Eu não gosto de dizer que, tipo, a culpa é do algoritmo, sabe? Eu não gosto de colocar a culpa no algoritmo. Mas é fato que o algoritmo está mudando. Ele está se transformando para se adaptar à realidade das pessoas hoje em dia, né? Então, o que acontece? Com mais pessoas postando, o Instagram, ele precisa ter um sistema de distribuição do conteúdo para que uma porcentagem daquele conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, mas ele precisa distribuir aquele conteúdo para as pessoas de acordo com o tempo que elas passam no Instagram. Então, por exemplo, se você passa 1 hora por dia no Instagram e eu passo 8, eu consigo ver muito mais conteúdo do que você. Muito mais coisa vai chegar até mim. Mas pra você, se você passa somente 1 hora por dia no Instagram, ele não vai te entregar um conteúdo aleatório, né? Ele vai selecionar os posts que mais fazem sentido pra você, que ele percebe que você mais gosta de consumir, pra ele te entregar, pra ele dar prioridade pra isso. Porque se ele prioriza essa entrega pra você, pode ser que essa 1 hora se torne 70 minutos, 80 minutos. O que ele quer é que você passe mais tempo ali dentro. Esse é o principal objetivo do Instagram hoje. Então, há alguns anos atrás, o principal objetivo do Instagram era trazer mais pessoas para a plataforma. Esse era o objetivo, trazer mais usuários. Hoje em dia, é muito difícil, assim, você ver uma pessoa que não tem Instagram, né? Verdade. Então, a galera tá no Instagram, beleza. O que eu preciso fazer agora? Fazer elas passarem mais tempo. Passando mais tempo, elas consomem mais, eu consigo mostrar mais anúncios para essas pessoas. Uma pessoa que passa 1h30 no Instagram, vê X anúncios a mais do que uma pessoa que passa 1 hora. Então, esses 30 minutos contam muito pro Instagram. E daí, o algoritmo, ele precisa se adaptar a tudo isso, né? Entrega massiva de conteúdo, anúncios que eles precisam rodar, prioridade das pessoas de acordo com o conteúdo que elas gostam de consumir. Então, o algoritmo, ele não é feito para priorizar o produtor de conteúdo, ele é feito para priorizar o consumidor de conteúdo. Se o seu conteúdo ele não está sendo entregue da forma como você gostaria, se os seus stories eles não estão com muita visualização, se está gerando pouca interação no seu conteúdo, acontece que é culpa do algoritmo, de certa forma, que seu conteúdo não está sendo entregue, mas ele não está sendo entregue porque a sua audiência não sinaliza para o algoritmo que o seu conteúdo é relevante. Se ele não é relevante, não faz sentido para o Instagram entregar ele para outras pessoas. Então é por isso que, desconstruindo toda essa lógica, você percebe que o centro é a audiência, não é o algoritmo em si. Porque é a audiência que manda o recado para o algoritmo. Você vai lá e faz um conteúdo, posta alguma coisa, por exemplo. Postei agora, o primeiro momento o Instagram vai fazer tipo um teste. Ele vai, é como se fosse entregue em camadas, né? Então, na primeira camada, ele vai entregar pra galera que mais interage com você. Pra galera que é seu fã, vamos dizer assim. Seus fãs vão receber o seu conteúdo no primeiro momento. Vamos colocar 100 pessoas, tá? Usando um número, fictício. 100 pessoas vão receber o seu conteúdo num primeiro momento. É um teste. Então, o Instagram vai lá, 100 pessoas receberam, 50 curtiram, 20 comentaram, 10 salvaram. É legal. Pô, o Instagram entende. Nossa, esse conteúdo tá massa, posso integrar pra mais gente. Agora, se seus fãs não reagem ao seu conteúdo no primeiro momento, o Instagram já fala, oxe, peraí, esse conteúdo aqui não tá muito legal. 10 likes em 100 pessoas que viram, são os fãs dessa pessoa, ninguém reagiu. Esse conteúdo não tá muito legal. Então, ele vai fazendo testes gradativos e conforme os testes ele vai entender se ele tem que entregar mais ou menos. Então, é dessa forma que o algoritmo funciona. Hoje em dia, o algoritmo funciona muito em entrega de conteúdo em vídeo, né? Então, querendo ou não, os Reels, por exemplo, eles estão muito em alta. Se você pegar pra rolar o seu feed aí, você vai ver que, tipo, de cada 5 conteúdos que vão passar pelo seu feed, pelo menos 2, 3 são vídeo hoje em dia. Então, você priorizar isso te ajuda a ter mais relevância também. Nos stories também, a gente tem que aprender a gerar interação e retenção, né? Esses são os 2 principais pilares dentro dos stories. Então, muita gente se preocupa muito em aumentar o pico de visualizações. Mas imagina comigo que eu começo o dia tendo 30 mil visualizações nos stories, por exemplo. Nossa, massa, muitas visualizações. Mas a maioria das pessoas não para pra olhar quantas pessoas terminaram de ver os stories. Sim. Porque se 30 mil começaram e 5 mil terminaram, poxa, seu conteúdo aqui, nesse meio aqui foi péssimo. Você não conseguiu reter a atenção das pessoas. Reteu 15%. Você reteve muito pouco. Agora, se 30 mil começaram, 20 mil terminaram, esse conteúdo foi interessante.
Então, não é só buscar a primeira visualização do dia, é você entender o quanto as pessoas estão gostando de acompanhar para elas continuarem acompanhando no próximo dia, no próximo dia, no próximo dia. Então, você tem que reter e gerar interação ao mesmo tempo. Massa. E pra perceber, pra aprender isso, é na prática ou a central de ajuda me dá uma dica? Como é que faz pra você pegar essa experiência? Eu gosto muito assim, falando de stories, né? Os stories, pra mim, eles são uma ferramenta que... o que acontece? Qual que é a principal interação que a gente tem nos stories? Visualização. A principal métrica, digamos, que a gente tem assim, mais fácil de você notar, é a visualização. Todo mundo que olhou seu stories, ela visualizou, isso conta de alguma forma. Só que essa é uma interação passiva. A pessoa não precisa fazer nada pra assistir os seus stories, ela tá ali só assistindo. A partir do momento que você tira ela do polo passivo e leva ela pro ativo, você faz ela realmente interagir com você, você consegue chamar mais a atenção dessa pessoa, porque ela precisa fazer algo. Então, quando ela vai lá e vota na sua enquete, ela vai lá e deixa uma caixinha de perguntas, ela manda um direct pra você, ela tá mais dentro ali do seu universo, ela tá mais junto com você. Então, essa interação, você levar a pessoa pro ativo dentro do seu conteúdo, faz a atenção dela ser retida. Você mesclar formatos de conteúdo, não ficar só postando um monte de vídeo o tempo inteiro, né? Por exemplo, tem muita gente que vai gravar stories e eu costumo dizer que stories não é lugar de palestra. Quer dar uma palestra, faz uma live. Stories é para ser consumido rapidamente. Então tem gente que você pega lá nos stories, por exemplo, a pessoa tá gravando stories, aí ela fala assim: oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Aí a pessoa, tipo, demora 15 segundos pra falar oi. Aí você fala, não, não tem paciência pra isso não. E você já pula, sabe? Por quê? Porque o Instagram, ele é rápido, o consumo é rápido, né? Então em 60 segundos você tem que conseguir dar a sua mensagem, você tem que conseguir passar a sua mensagem. Não é à toa que... Vocês lembram que antigamente a gente conseguia gravar stories, tipo, 3 minutos de stories sem parar? Segurando. Você fazia e pronto. Hoje em dia o Instagram limitou isso pra 4 stories seguidos, 60 segundos. Sim. Por quê? Porque não é feito pra 3 minutos. Não é feito pra você ficar lá falando um tempão. É pra ser rápido. Então, você ter mais dinamicidade na sua comunicação, você mesclar formatos, colocar texto, colocar vídeo, colocar essas ferramentas de interação, né? Você colocar enquete, colocar caixinha de perguntas, colocar quiz, coisas que fazem as pessoas pensar realmente, né? Elas terem que responder alguma coisa no seu direct. Quanto mais você puder fazer isso, mais você vai ser entregue para as pessoas, mais visualizações você vai ter, porque quanto mais a pessoa vai lá e interage, curtiu sua, votou nos seus stories, mandou um direct. Quanto mais isso acontece, mais seus stories vão aparecer para ela, porque o Instagram entende que aquele conteúdo é relevante para ela. Isso é um teste que qualquer pessoa pode fazer em casa, inclusive. Isso aconteceu comigo esses dias. Por exemplo, eu sigo o Neymar, porque o Neymar é um patrimônio brasileiro, né? Todo mundo tem que seguir o Neymar. Mas, tipo, não é um conteúdo que eu consumo. Praticamente não aparece pra mim os stories do Neymar. Não aparece pra mim. E aí, esses dias pra trás, eu tava dando um exemplo no meu Instagram e eu usei o Neymar como exemplo. Então, eu marquei o arroba, né? Tipo, por exemplo, o arroba Neymar faz isso, isso e isso. E aí, depois que eu atualizei os meus stories, logo depois de postar isso, a bolinha dele tava no início pra mim. Era a primeira bolinha. Por quê? Se eu mencionei o Neymar nos meus stories, o Instagram entende que aquela pessoa é relevante pra mim. Então, se você pegar o seu Instagram hoje e rolar as bolinhas lá pro final, aquela pessoa que nunca aparece pra você, e você comentar alguma coisa no story dessa pessoa, fulana, tudo bem? Tá sumida? Depois que você atualizar o seu Instagram, a bolinha dela vai estar lá no início. Então, pra mim, a melhor coisa que tem sabe aquela aba de solicitações de direct? Que aparece assim, que as pessoas que nunca te mandaram direct, é a primeira vez que elas estão te mandando. Essa aba é muito importante pra mim. Porque esses stories esses directs eu tenho que responder de forma muito intencional. Porque se eu respondo de uma forma legal, é a primeira vez que a pessoa tá interagindo comigo, e eu dou uma resposta satisfatória pra ela, ela vai querer interagir cada vez mais. Se ela interage cada vez mais, eu apareço cada vez mais pra ela. Nossa, que sacada. Que sacada ótima, inclusive. Que sacada top. Tipo, porque uma coisa que eu não tinha percebido essa coisa de mandar stories ou mencionar, mas olhar um stories que eu não estou acostumada a olhar, se eu atualizo, ele já vem pra primeira lista ali pra mim eu acompanhar. Sim, exatamente. Tanto é que quando você segue uma pessoa,
acabei de seguir você no Instagram. O que vai acontecer? O seu story vai ser o primeiro que vai aparecer ali pra mim, logo quando eu te seguir. Por quê? Daí o Instagram vai começar um teste pra saber se eu realmente tenho interesse em você, pra saber se você continua aparecendo ou se ele pode te jogar lá pra trás, entendeu? Então é sempre um teste, realmente. Entendi. E você acha que, falando ainda, continuando no Instagram, é possível crescer hoje o Instagram com posicionamento, crescer estrategicamente, que eu falo, somente no orgânico? Eu acho super possível. Não é tão fácil quanto antigamente, tá? Antigamente era mais fácil, realmente. Quando eu comecei a produzir conteúdo, organicamente ganhava 2.000, 3.000 seguidores por post. Era um alcance muito alto, porque eu tinha menos concorrência. Uhum. Exatamente isso. Hoje, como tem mais concorrência, fica mais difícil de você vencer o algoritmo e realmente crescer organicamente. Mas é só você usar a estratégia nas suas postagens. Então, por exemplo, poxa, os vídeos estão entregando muito mais. Por que você vai ficar lutando contra isso? Não é que você tem que postar só vídeo, mas coloque isso dentro da sua linha editorial. A cada 5 posts, 2 vão ser vídeo, sabe? Faça isso, porque isso vai te ajudar a ter mais entrega. É indiscutível. Uhum. Inclusive, uma coisa que pra mim faz muita diferença no alcance das minhas postagens é o título. O título do meu conteúdo conta muito. Por quê? Às vezes, o que eu costumo dizer é o seguinte: se o título não chama atenção, não importa quão incrível é o conteúdo que vem depois. Porque se o título não chamar atenção, a pessoa vai passar. Tipo, não, isso aqui não me interessa. Mas se for um título que prende a atenção da pessoa, ela vai fazer questão de passar pro lado e ler. Então, o título é muito importante nessa retenção de atenção, de fazer as pessoas lerem. Quanto mais tempo as pessoas passam assistindo o seu conteúdo, mais o Instagram entende que aquele conteúdo é relevante e mais ele vai entregar para mais pessoas. Daí vai pro explorar, enfim. Então, o título para mim é um dos elementos mais importantes dentro de uma postagem.